Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão bem por aí? É isso aí, o ano de 2020 já começou faz tempo e a gente começou numa correria esse ano. A gente está de estúdio novo, vida nova, projetos novos. Esses dias foram muito loucos, foi uma correria e eu tava louco para começar a nossa nova empreitada de 2020, começar o ano com o pé direito. Porém, graças à mudança eu tive que adiar um pouquinho essas minhas ideias, mas agora é pra valer. Esse ano a gente quer dar um presente pra você, um presente mesmo de todo o coração. Porque como eu já disse algumas vezes, o meu sonho é trazer escultura para diversas pessoas, para o Brasil inteiro, para que todo mundo possa esculpir. Modelar para mim é uma coisa que, eu não sei, para mim é algo que edifica a minha vida. Eu gosto pra caramba de fazer isso, eu faço isso de coração. Então eu quero trazer isso para mais pessoas. Por isso que eu quero dar de presente para vocês uma série de workshops gratuitos aqui no YouTube nesse ano de 2020. É isso aí, é isso mesmo que vocês ouviram. Eu vou escolher algum personagem, algumas vezes pode ser que eu coloque para votação algum personagem para vocês escolherem, mas por enquanto eu vou colocar alguns personagens que eu tô louco para modelar e que eu quero, ou seja, que eu quero compartilhar essa experiência com vocês. Então é isso, pessoal. Vai ter de presente para vocês workshops de modelagem, ou seja, aulas de modelagem. Você que está querendo começar a modelar, você que não faz ideia da onde você deve partir para fazer as suas esculturas, para fazer os seus personagens favoritos, é daqui que você vai saber o que vai ter que fazer, beleza? Então, para começar nossa série de aulas, de workshops, de como fazer alguma coisa com massa, eu escolhi a Arlequina. É isso aí. E não é essa Arlequina do Esquadrão Suicida, não é essa Arlequina do Aves de Rapina, é a Arlequina clássica, a Arlequina raiz, é a Arlequina que deu origem para a Arlequina aí, a Arlequina do desenho animado dos anos 90, do Batman The Animated Series, a série dos anos 90. Eu gosto muito dessa série e para começar tinha que ser realmente algum personagem do universo de Batman, porque sou eu que estou fazendo e eu gosto de Batman, é isso aí. De qualquer forma, eu gosto também muito de figura feminina. E o legal dessa referência que eu escolhi, né, dessa personagem, é que ela tem traços numa linha cartoon, né, numa linha, na verdade, mais animada, uma linha animated, como o próprio nome da série sugere. Mas ainda assim tem muitos traços femininos marcantes e característicos. Esse autor do desenho, que é o Bruce Timm, ele é muito bom nisso. Então, tendo a personagem escolhida, bora modelar. Mas antes, desde já, eu quero falar como é que vai funcionar essas aulas. Eu vou explicar para vocês do zero até o final da modelagem e do zero mesmo, como que a gente busca imagens, ou seja, referências, para a gente montar o esqueleto e depois a gente começar a modelar. Então vai ser tudo bem passo a passo, exatamente como são as nossas aulas online aqui na Arcadia, beleza? Vai ser muito bem feito para que você possa ter uma experiência de modelagem plena e consiga modelar essa personagem do zero. Então, eu vou fazer um pedido para você. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder quando eu for postar um vídeo novo da modelagem da Arlequina, beleza? Eu vou provavelmente postar um vídeo novo por semana. Acho que vai ser uns 4 vídeos aí. Já estamos aí no final do mês de janeiro, então lá para o final de fevereiro, pouco antes talvez, você já vai ter modelado a Arlequina 100%. Mas desde já então se inscreve, deixa o seu like também para o vídeo dar uma ranqueada aqui no YouTube e mais pessoas poderem aprender a modelar, beleza? Então, para começar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente busca essas referências, como é que a gente encontra imagens na internet e faz vamos dizer assim, um croquis básico do planejamento da nossa escultura, beleza? Para começar, você tem que ter a ideia do que você vai fazer. Por exemplo, aqui a gente teve a ideia, no caso eu tive a ideia de fazer uma modelagem da Arlequina. Mas você pode ter vontade de outra vez de modelar o Batman, ou de modelar algum personagem da Marvel, ou de modelar algum outro personagem, sei lá, de algum desenho animado que você gosta muito. Eu, por exemplo, gostava muito de Tartaruga Ninja quando era criança, então, putz, até modelei uma Tartaruga Ninja, preciso dar uma terminada em algumas partes dela, mas todo personagem que você quer modelar, aliás, eu não diria que 100% todos os personagens, porque às vezes tem aquele cara que quer falar algum personagem muito obscuro de algum jogo de videogame da década de 80, aí vai ser difícil mesmo.
mas quase todos os personagens têm boas referências na internet. A internet é muito rica de boas imagens para a gente se basear. Então, tendo decidido qual personagem que você vai fazer, você simplesmente pensa, reflete qual personagem eu vou modelar. Tendo uma ideia, você vai sentar na frente do seu computador e procurar as referências. Bora lá! Pessoal, você vai abrir o seu buscador favorito, que no caso acho que é o Google, né? Mas também tem outros buscadores que eu vou mostrar para vocês. Buscadores, né, são sites para encontrar boas referências. Você pode escrever simplesmente Arlequina, e aí vai aparecer provavelmente a do filme, que é o que está em alta de uns anos para cá. Se você fizer isso, você vai ter muita dificuldade. E eu vejo que as pessoas não encontram boas imagens justamente por conta disso. Aí, se você pode escrever simplesmente Arlequina animada. Afinal, você está pensando, vou fazer a versão desenho animado da Arlequina. Aí, eu até encontro o que eu quero achar, mas não é muito bom, né? Até porque, tem a nova animação dela, que ela já está com esse visual mais do filme, e tem muita coisa feita por ilustradores, né? Ilustradores variados, bons ilustradores. E tem outros personagens do Batman também, como por exemplo a Era Venenosa, que enfim, tá uma zona. O que a gente tem que fazer? A gente, para começar, deve escrever em inglês. Então anotem aí a primeira dica, escrever em inglês. Então, se você não souber, procura, é fácil você achar. É Harley Quinn, já até coloquei aqui, Harley Quinn. Se você escrever só Harley Quinn, também vai aparecer a personagem dos filmes. Para você acertar agora, 100% agora, se você vai escrever Harley Quinn, não animada, mas animated. Já até tá aqui pronto para nós. Animated. Ótimo. Escrevendo Harley Quinn Animated, vou até aproximar aqui para vocês. Eu aqui já tenho uma ótima gama de opções, mas ainda assim não são perfeitas. Por quê? Você pode pensar, vou pegar a foto de um boneco já existente. Eu não aconselho usar imagens de esculturas ou de action figures já existentes, tá? Você pode usar para ter uma referência ou outra de rosto, por exemplo, mas não recomendo que você use muito. Então eu posso pegar já direto a referência de uma pose, por exemplo, dessa pose aqui. A referência da pose vai ser uma outra coisa que a gente vai fazer. Por enquanto, eu quero encontrar uma referência boa para construir o esqueleto. Algo como isso daqui. Mas essa referência não é ideal para nós. Vou até ampliar ela aqui. Essa referência aqui ela não é ideal para nós. Simplesmente porque ela está de semi-perfil. Eu preciso de uma referência de frente. Para isso, a gente vai escrever o seguinte. Você vai escrever Harley Quinn, né? Model Sheet. Aí, já apareceu aqui. Essa imagem ela é muito importante, até já salvei ela aqui. Essa imagem é uma imagem que basicamente tem tudo que a gente precisa. Porque nela eu encontro a figura totalmente de frente, ótima para eu construir o esqueleto, uma figura de semi-perfil para eu entender a volumetria, uma figura de perfil para eu entender toda a profundidade da figura e uma figura de costa para eu entender a informação do que ela vai ter em termos de design nas costas. Perfeito, tá ótimo para eu trabalhar em cima disso. Feito isso, eu vou basicamente isolar duas dessas referências e imprimi-las do tamanho certo. Eu até já fiz isso aqui. Imprimir essas duas. Você vai imprimir essa imagem do tamanho que você quiser. Eu imprimi numa folha A4, numa folha de sulfite normal, que vai servir de base para a gente fazer o esqueleto. Vocês vão ver a seguir. E é isso que eu sempre incentivo os meus alunos nas nossas aulas. Você isola a imagem que vai servir para a gente construir o esqueleto e imprime do tamanho que você quiser, porque é a partir dessa impressão que você vai construir o esqueleto da sua escultura. Ainda assim, tudo parte do Model Sheet, que é essa referência. Muito bem, galera, então eu peguei aquelas duas imagens que eu isolei num programa de edição básico aí, pode ser até no Paint, enfim, imprimi numa folha sulfite, uma folha básica, e uma sulfite A4, inclusive, porque muita gente pode ter às vezes uma impressora em casa e é um tamanho confortável para imprimir e para modelar, principalmente para quem está começando. Se você quer imprimir a referência para a gente construir esqueleto numa folha maior, eu vou fazer um vídeo ensinando a essa técnica que é muito simples de você imprimir
em tamanhos maiores, no caso utilizando 2 folhas A4, mas isso fica para depois. Por enquanto eu imprimi desse tamanho, inclusive porque ele casaria muito bem com uma proporção muito bem-vinda, uma proporção muito legal, que é a proporção da escala 1:6. Olha só, essa proporção 1:6, né? Escala 1:6, na verdade, é o jeito certo de falar, é uma das minhas escalas favoritas. E como que a gente encontra esse tamanho 1:6? Como que é esse negócio de escala, Bruno? Ó, falando rapidão, falando basicamente um pouco de escala, a gente pega a altura original da personagem, aí você pode procurar lá no Google, pelo que eu procurei, ela tem 1,70 originalmente, né? E aí você vai dividir por 6, então você vai pegar 1,70 e dividir por 6, para encontrar a altura original que ela teria na realidade na escala 1:6, ou seja, 6 vezes menor. E aí você vai encontrar que ela tem 28 centímetros aproximadamente, ó, da sola do pé dela até o topo da cabeça, ela tem 28 centímetros. Isso daí é só para vocês entenderem um pouco a questão de escala. Vamos supor, eu fiz já ela com 28 centímetros, né, na escala 1:6, vou fazer aí de repente o Batman. O Batman ele tem 1,90 m por aí, né? Então ele já vai ter um pouco mais de 30 centímetros, já vai ficar numa proporção legal com a Arlequina. Se você for fazer o Coringa, a mesma coisa, e assim vai. Bom, de qualquer jeito, aqui a gente já tem uma base boa para construir o esqueleto. Antes de construir o esqueleto, sair fazendo dobras no nosso arame, a gente faz o seguinte, a gente marca o esqueleto. Então eu vou pegar aqui e eu vou desenhar aonde estaria o esqueleto. Eu começo pelo centro. Basicamente, pelo centro de tudo, ó. Eu faço esse T, né? Porque ele aqui já discrimina a espinha dorsal e a clavícula, mais ou menos ali onde estaria a espinha dorsal e a clavícula, não é? Daqui em diante a gente pode fazer qualquer marcação para os braços ou para as pernas. Ah, o pessoal pergunta para a cabeça. Cabeça eu vou até mais ou menos a metade. Agora vamos para os braços, então. Procura sempre desenhar no meio. Né, ó, apesar daqui, o ideal seria se tivesse reto esse braço, mas dá para trabalhar numa boa. Você procura sempre desenhar no meio, né? E os tamanhos de cada linha que você vai desenhar, elas têm que ser o mais parecidas possíveis, né? Assim, nesse caso, é só uma guia para você fazer o esqueleto de arame. Não precisa sair 100% perfeito. A questão é que em cada dobra de articulação, você vai fazer uma marquinha e aí a gente segue de novo com mais uma linha para o antebraço, no caso. Mais uma marquinha no pulso e aí mais uma linha. A mesma coisa aqui. Indo agora para o quadril, ó, aqui está a virilha dela, certo? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou descer um pouco, vou fazer a linha do quadril até mais ou menos a metade do que seria a perna. Aqui mais ou menos, quando eu começar a traçar, vai dar a metade dessa distância. Então a partir daqui, eu já posso traçar a linha que vai ser uma guia para eu construir o esqueleto da perna. No joelho faço mais um stop para articulação e sigo aqui para baixo, para a parte ali da panturrilha, o final da perna novamente. Repito o mesmo esquema do outro lado. Ah, se você tem dificuldade de simetria, utilize um caliper ou aqui um compasso. Eu estou usando um compasso que é, vamos dizer assim, um caliper adaptado aí e mais econômico para a gente fazer as simetrias. Sempre muito importante trabalhar as simetrias. Você vê que não é preciso saber desenhar para esculpir. Eu gosto de desenhar a referência inicial, mas aqui eu fiz questão de imprimir uma referência para que vocês vejam como é simples e você não precisa aprender a desenhar para saber modelar. Aí, basicamente aqui para o finalzinho do pé, ó, eu sempre jogo um pouco a mais na marcação, porque eu gosto de fixar ela direto a partir dos pés na minha base de madeira. Eu não gosto de utilizar forca, né, que muita gente gosta. Vocês vão ver como fica melhor. O único porém aqui é saber exatamente aonde está o limite do pé. Por isso que você pode pegar uma régua
e utilizar o perfil agora para nos ajudar, não é? Então, ó, coloca aí bem pareado, né? Por conta disso, eu vejo que o limite do pé dela, o solo está tocando mais ou menos aqui. É como se aqui estivesse o calcanhar dela. Então aqui está o final da Arlequina, beleza? Né? Por que tá, então parece que ela está com a pontinha no pé, parece que ela está voando? É coisa do estilo do desenhista. Ela está em perspectiva, né? Então você vai ver o pé dela, você vai ver a parte de cima do pé. O perfil nos ajuda nesse ponto, beleza? Tendo feito isso agora, a gente pode construir o nosso arame. E para fazer o esqueleto, quais materiais que a gente vai precisar adquirir? Bom, a gente vai precisar dessa pequena lista de materiais, alguns certamente você já deve ter em casa. Como, por exemplo, alicate. Às vezes você deve ter um alicate ou dois, né? Eu gosto de um de pressão e um de corte, mas esse aqui de pressão, ele já tem a parte do corte. Então, às vezes, se você tiver pelo menos um de pressão e corte, no mesmo, né, já ajuda. Cola Super Bonder, né? Dessas cola tudo. Pode ser de outra marca, né? Mas precisa ser essas colas bem fortes. O compasso ou caliper, né? O compasso ele substitui o caliper no sentido de ele adapta uma marcação, tá, pessoal? Que nem eu vou mostrar para vocês durante as aulas. Furadeira, e no caso aqui, com uma broca correspondente ao arame que a gente vai utilizar. Para esse tamanho, eu vou utilizar o arame de 3 milímetros. Então aqui eu já tenho a broca correspondente. Broca de madeira, beleza? Se você utilizar outra broca, pode ser que você zoe a sua madeira. Abraçadeiras, ou seja, um lacre de nylon, né? Essas abraçadeiras muito úteis. Uma régua pode te ajudar. Madeirinhas. Essas madeiras, eu peguei uma arredondada que eu já tinha aqui, né? Tá até meio sujinha, mas vai ela mesmo. Mas você também pode pegar essas quadradas. Essas quadradas você pode encontrar muitas vezes em madeireira, eles descartam isso, você pode pegar de graça. Ou então você pode ir em alguma loja dessas de material de construção, grandes, né? Tipo Leroy Merlin, Sodimac, enfim. Lá eles fazem cortes personalizados. Acho que eles têm um tamanho mínimo de 5 centímetros por 5 centímetros. Mas você consegue fazer um corte de madeira do tamanho que você quer, ou quase do tamanho que você quer, né? Pelo menos eles são um limite mínimo. Essa aqui, inclusive, eu peguei acho na Leroy Merlin. Nossa referência. E aí o arame em si, propriamente dito, que é o arame de 3 milímetros, né? Você encontra aí nos sites dos nossos fornecedores. E basicamente esse é um arame de alumínio flexível, porém, você pode pensar, mas eu não tenho como comprar. Esses fabricantes, eles entregam para o Brasil inteiro. Caso você não tenha, não conseguiu, deu algum ruim, enfim, você pode utilizar um arame galvanizado de construção. Ele vai ser só mais duro de trabalhar com alicate, mas ainda assim dá para trabalhar bastante, beleza? Tá aí na lista na descrição, na verdade, aqui do nosso vídeo, todos os materiais que você vai precisar para fazer o esqueleto. E depois também vou falar os materiais que a gente vai precisar para modelagem e escultura também. Bom, para começar aqui eu vou pegar um pedaço de arame, um pedaço grande, né? Você deve ter aí alguns metros de arame se você comprou. O que eu vou fazer com isso? Primeiro eu vou medir da seguinte forma. Eu vou pegar uma das pontas e eu vou colocar ela saindo da folha, dessa forma. Ela pode sair algo como 2 dedos da folha. E agora, aqui do centro da cabeça, que é o final da marcação que eu fiz, eu vou pegar e fazer uma dobra com o alicate. Essa dobra vai ser uma dobra, vamos dizer assim, 100%. Ó. Eu vou ligar uma parte com a outra. Eu chego aqui e dobro aqui dessa forma. Você vai entendendo que aos poucos isso aqui vai corresponder ao esqueleto. A princípio, então, a gente usa o alicate de pressão para fazer essa dobra o mais firme que a gente puder, principalmente aqui nessa região do pescoço, porque o pescoço dela é fino, então a gente não pode se dar o luxo de ter um arame muito grosso nessa região. Aí você vai lá embaixo e corta o excesso de arame. Agora eu vou utilizar uma abraçadeira que vai corresponder ao seguinte. Essa abraçadeira eu vou amarrar justamente na parte correspondente a esse ponto aqui, colocando essa nova composição de arame em cima do desenho, eu vejo que equivale a esse ponto. Então eu vou aqui e coloco o arame dessa forma. Puxa
Aliás, coloco a abraçadeira dessa forma. Aí você puxa a abraçadeira, vê se está correspondendo direitinho e corta o excesso. Agora eu vou pegar e eu vou abrir esse arame dessa forma. Vê que com o arame flexível a gente consegue trabalhar com muito mais facilidade. É o que eu sempre recomendo aos alunos nas aulas. Invista um pouquinho de dinheiro no arame flexível que vai facilitar muito a sua vida na hora de fazer outras esculturas. Se fosse com arame galvanizado, você teria muito mais dificuldade. Esse átrio, né, esse ponto, ele vai corresponder justamente a essa divisão que tem no desenho que eu fiz da representação do arame. Depois eu vou vir aqui. Você pode utilizar, se você quiser, né, o compasso para te ajudar nessa parte. Por quê? Você vai ter que ver exatamente o ponto que você vai ter que dobrar. Para isso você também pode usar um marcador, marcar ali no arame onde você vai ter que dobrar. Tendo feito isso, eu seguro com o alicate, né? E aí eu dobro com a mão. É muito mais fácil. Mas a marcaçãozinha que eu fiz tem que corresponder à dobra. Repete o mesmo processo do outro lado. Pode fazer mesma marcação. Se você quiser, se você achar estranho fazer do jeito que eu fiz, você pode também fazer a dobra com o alicate. Não precisa fazer do outro jeito. Muitas vezes não vai ficar 100% simétrico, mas já está com uma simetria aceitável aqui. Eu vejo, ó, tá dando certinho no corpo dela. Vamos para a parte dos braços. Para a parte dos braços eu vou tirar aqui por enquanto. Pego um outro arame e aqui eu vou partir da mão. Agora vai ser um trabalho de toda hora que eu ver um ombro, eu vou fazer uma dobra. Vi um ombro, posso fazer uma marcação aqui. Faço uma dobra fazendo um ângulo de 90 graus. Sempre jogando o mais correspondente possível. Faço a mesma coisa nesse ponto e dobro. Ó, mas esse aqui está dobrando, tem que fazer igual se eu não vou fazer nessa pose? Não precisa, ó. Você pode inverter o arame para saber se está do tamanho certo e você pode usar o compasso ou o caliper, né? A sua unidade de medida para fazer a simetria na hora do corte. Ó. Você pode ir ali e executar o corte. Então temos aqui uma parte dos braços correspondente ao desenho. Agora basta a gente unir essas duas partes. Por isso eu separei mais duas abraçadeiras. Ó, a gente vai pegar, colocar da seguinte forma. Na verdade assim, primeiro, antes de colocar, vamos também riscar aonde deve ficar isso daqui. O mais próximo possível do desenho. Ó. Faz aí um X, algo assim. Esse nódulozinho eu sempre gosto de jogar para trás. Ou para o lado, que seja. Mas é interessante que ele não atrapalhe principalmente a frente, né? A parte de trás às vezes é melhor. No caso dela talvez seja até melhor de lado, porque ela tem bastante informação no quadril. Mas não deixa pra frente, que pode ser que atrapalhe, principalmente essas personagens muito magrinhas. A parte do braço, né? Pense no seguinte, isso aqui vai corresponder aos ossos do braço, mais ou menos, e isso aqui corresponde também mais ou menos à clavícula. Se essa parte você jogar pra frente, pode ficar o arame muito exposto na hora da modelagem, principalmente por ser uma personagem muito magrinha. Então eu jogo pra trás da figura. Muito melhor fazer isso. Aí você vai pensar, os nódulos da abraçadeira? A gente vai jogar pra dentro, da seguinte forma. A gente vai fazer um nó aqui, em X também. Ó, eu vou colocar por trás desse arame e vou dar um nó. Vou lacrar, né? Na realidade, se você perder a altura, não tem importância porque a gente consegue mover. Só não precisa lacrar 100% ainda. O outro eu vou pegar aqui e fazer o inverso. É como se fosse um X mesmo. Se você fizer direitinho, ó, vou
mostrar mais perto aqui para vocês. Se você fazer direitinho, vai ver que dá um X certinho e um lado do braço não fica mais alto que o outro. Aí basta você arrumar. Ó, eu posso puxar para a lateral e para cima, até o ponto certo. Agora aqui eu reforço, né? Lacre. Força bem para não escapar, apesar que não vai escapar, né? Não é da natureza desse material, deixa escapar. Corta bem próximo do nódulo. E a gente acerta agora a simetria aqui da nossa figura, né? Da composição dos braços. Beleza? Ó, a gente já tem então um esqueletinho de arame. E ele praticamente está correspondendo à figura da Arlequina. Só que aqui eu tenho ainda uma coisinha para fazer, eu tenho que acertar a parte de baixo. Essa parte aqui dos pés é mais complicada. Deixando bem alinhado o esqueleto, eu vou cortar um excesso aqui, só para ela não ficar com muita sobra de arame. Ó. Você sempre vai cortar o arame bem rente a essa marcação, que é toda essa parte aqui, ela vai estar dentro da madeira. Nossa, mas tudo isso aqui de distância, tem certeza? Nesse caso, pode ser que eu tenha exagerado um pouco, então vamos colocar até aqui, ó. Algo como pelo menos 1 centímetro dentro da madeira é necessário que o arame fique preso, beleza? Então vamos até aqui. Então, ó, tá bem correspondente ao desenho. Eu marquei direitinho aqui, eu posso cortar com segurança. Ótimo, agora eu tenho o esqueleto da Arlequina no tamanho certo, ó. Até posso jogar aqui de lado e ver que tá certinho, ó. Inclusive com um pouquinho de espaço para dentro. Ah, mas e se eu cortei demais aqui? Se você cortou demais, você pode compensar um pouco jogando isso aqui para cima. Não tem importância, o importante é que fique pelo menos 1 centímetro para dentro da nossa madeirinha. Só algumas coisas para relembrar, pessoal. Jogue esses nódulos para baixo da linha do arame que representa a clavícula e essa lateral aqui, né, esse outro nódulo também para a lateral. Isso pode atrapalhar na modelagem. E agora vamos para a pose. Agora vamos à construção da pose da nossa Arlequina. Eu já separei algumas poses, né, mas antes eu vou mostrar como é que eu faço o processo de procurar a referência, né? Quando você está nessa página de Model Sheet, você já pode encontrar algumas poses. Eu só sempre recomendo o seguinte: pegue uma pose correspondente ao que você vai fazer. A gente vai fazer a versão animated, não é verdade? Então não cabe a gente utilizar outra versão, essa versão comics, por exemplo, ou uma versão do game, ou uma versão que fuja muito do padrão dela. No caso aqui ainda nem foge tanto assim, mas é uma ilustração de algum outro artista. Vamos procurar referências dessa Arlequina, da Arlequina do desenho animado, poses clássicas dela. E aí, muitas vezes nessas páginas que você abre aqui, né, já tem outras sugestões. Mas melhor que isso, você pode fazer da seguinte forma: você pode procurar tanto aqui no Google, como você também pode procurar no Pinterest. Tem gente que acha que o Google às vezes é meio limitado, então é melhor procurar no Pinterest. Você vai lá e escreve em inglês também. Se você tiver com dificuldade no sentido de aparecer outras Arlequinas, aí você pode ser ainda mais específico e escrever Animated Series mesmo. Aqui aparentemente deu na mesma, mas tudo bem, vamos lá. Ó, já aparece aqui então uma pose clássica dela, você pode salvar. Essa pose que eu gosto bastante. Só o que eu sempre falo é para você evitar peças já esculpidas. Ó. Pegue fotos que você perceba que é um desenho, né? Que você perceba que é ou do próprio autor, que é o Bruce Timm, né? Tá aqui a assinatura dele, ou que seja do desenho animado, alguma cena do desenho, né? Tem muitas cenas. Você pode inclusive pausar o desenho, pegar uma cena e pausar. Ó, aqui
Outra cena bacana, outra imagem bacana dela. Pega então imagens clássicas da personagem, né? E se possível do próprio desenhista que a gente está seguindo. Tem muitas e muitas. Só fuja disso, ó. Não copie uma escultura já feita, tá? Aqui já é uma escultura feita por uma empresa. Não copie um trabalho já existente. Você pode usar no máximo para ter alguma inspiração, mas não para copiar. Tem o Pinterest e tem o Google mesmo. Aí, outro jeito, né, é você escrever o seguinte. Você pode escrever Harley Quinn Poses. E eventualmente vai aparecer uma referência como essa, ó. Olha que legal. Aqui tem diversas poses e inclusive isso aqui era do Pinterest também, olha só que legal. Era um guia do próprio Pinterest. Então aqui existe outras referências inclusive e ele até linka com algumas coisas parecidas. O bacana é que tem aqui diversas outras imagens que a gente pode seguir. Essas imagens, esses apanhadões aqui de referências de pose da personagem são muito úteis. Originalmente a gente veio no Google e foi parar no Pinterest, né? Você vê como é útil isso. Eu aqui peguei as que eu acho mais icônicas. No geral, eu queria algo como isso aqui. Essa aqui no caso é uma versão comics, mas eu queria ela com a marreta dela. Como eu não encontrei exatamente o que eu queria, eu fiz o seguinte. Eu peguei essas 3 imagens, ó, dela, uma com a pistola, outra com a mão na cabeça, né, o braço erguido, e essa outra de frente, ainda com a pistola, para compor basicamente a mesma pose, só que com a marreta. Vocês vão ver. Eu gosto muito dessa silhueta toda torta dela, né? É uma coisa muito feminina que o desenhista emprega. E muito clássico dessa personagem. E provavelmente também vai fazer o sorriso clássico dela aqui. A gente pode até pensar depois em outra cara, mas a princípio vai ser essa. Beleza? Então, eu já imprimi essa referência para vocês verem. Vamos lá construir o esqueleto. Antes de fazer a pose, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar as articulações aqui com o nosso marcador para a gente não fazer nenhuma coisa errada. Ó. Aqui então, joelhos, cotovelos. Caso... Como esse aqui está dobrado, a gente pega essa mesma medida e coloca para cá. Pode ser dessa aqui também. É isso. Agora, eu vou fazer um pouco aquele mix que eu expliquei para vocês. Como que vai ser isso? Basicamente, então, para o corpo dela, eu quero algo nessa linha. Só que aqui eu quero que ela provavelmente esteja virada para esse lado dessas duas outras esculturas. Então, as pernas elas são bem juntinhas. Eu jogo o braço para cima só para me facilitar. E aí eu torço o ângulo da espinha dorsal dela. O que eu vou fazer aqui é jogar a parte do pescoço bem para frente. É isso que ela tem. As pernas aqui, por mais que ela tenha todo esse ângulo bizarro, eu tenho que jogar os pés um pouquinho para frente, né? Então eu pego aquele um dedo que eu marquei, né? E faço uma dobrinha aqui, né? Por que eu estou fazendo essa dobrinha, hein, pessoal? Justamente porque essa dobrinha é o que vai dentro da madeira, ó. Ela vai estar presa assim, mais ou menos, na madeirinha. E agora vem a parte da marreta, né? Aí vem uma grande opção. Eu posso tanto fazer ela de costa, olhando para cá, exatamente nessa mesma pose, segurando a marreta, ou eu posso fazer ela de frente, nessa mesma pose. Em vez de fazer a mão na cabeça, eu posso fazer ela segurando a marreta. E aí a escolha fica a critério a gosto do freguês. Nesse caso eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou jogar ela segurando a marreta com essa mão e eu vou jogar essa outra mão na cintura. Então eu vou dobrar aqui no cotovelo. A dobra tem que estar exatamente onde a gente marcou. Também vou dobrar esse aqui. Na verdade, olhando dessa forma, você pode fazer tanto isso que eu sugeri ou analisar o que seria melhor. Se eu jogar, por exemplo, ela segurando a marreta aqui assim, ó, provavelmente ficaria algo dessa forma.
E aí eu teria que jogar a marreta aqui assim. Eu perderia um pouco de visualização dessa parte do corpo dela. Então, realmente é melhor você colocar esse braço segurando na cintura e o outro braço, o braço desse lado aqui, segurando a marreta. Então vou abrir um pouco esse braço, fazer ele se apoiando aqui na cintura. E esse outro braço, ó, segura um lado para você mover o outro com segurança. Esse outro braço vai estar segurando aqui a marreta. Esse aqui ficou meio pontudinho, tudo bem. Você pode depois ajeitar e deixar mais reto. Aqui tem a mão, tá, pessoal? Você vai poder também dobrar aonde está a mão. Aí você volta lá no desenho, vê o tamanho do antebraço, né? Ó. Tamanho aqui do antebraço. E dobra mais ou menos aonde você vê que está sendo a mão. Beleza, ó, temos aqui então nosso esqueleto. Basta agora fixar na base de madeira. Muito bem, agora que temos nossa estrutura de arame, basta a gente fixá-la na basezinha de madeira. Eu escolhi essa daqui porque é a base arredondada que estava sobrando, então vai ser essa mesmo. Para você colocar, não vai colocando a esmo assim e furando onde bem entende. Pega o marcador e risca, viu? Coloca mais ou menos onde você gosta, onde você acha que tá bom, e aí você faz o risquinho. Eu sempre gosto mais ou menos no centro. Feito isso, a gente vai furar. Para furar a sua base de madeira, coloque outra madeira embaixo, viu? Porque senão você pode furar a mesa aí da sua casa, aí, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu marido pode reclamar, vai ser desagradável. Então vamos lá, ó. Pega a furadeira. Tenta deixar o mais perpendicular possível, fazendo um ângulo de 90 graus aqui com o plano. E aí a gente faz o furo. Se você tiver dificuldade de saber o quanto que você deve adentrar a madeira e não tiver aquele marcadorzinho, como eu também não tenho, você pode fazer um risco na broca, também com um marcador, como esse aqui, e ficar enxergando até onde você precisa furar. Aqui eu vou meio que no olho. Na verdade, essa base ela tem 1 centímetro, então é como se eu tivesse que ir com ela até o final praticamente. Uma coisa só que eu estava reparando, se eu colocar ela assim, os arames aqui estão muito juntos, então pode ser que eu tenha dificuldade para modelar o pé. Aí você vai pensar, então é bom você separar um pouco. Nesse caso, não tem tanta necessidade porque as pernas dela são muito fininhas e os pés às vezes ficam bem juntinhos. Mas se você quiser, você pode separar um pouco. Eu vou separar aqui então um pouquinho só. Ó, vou só jogar um pouco mais para cá o furo e vamos lá. Feito isso, agora a gente vai dar aquele pinguinho de cola bem no meio dos buraquinhos. Pega lá a cola, pode pôr bastante cola. Eu falei um pinguinho, mas não, você vai socar a cola. Porque tem que ficar bem firme mesmo. E eu não gosto daquele uso da forca, não fica muito apresentável. Agora a gente vai pegar e usar um pouco da força aqui para espetar o araminho aqui dentro. Se você achar que é necessário, você pode cortar um excesso dele, viu? Ó, uma dica que eu dou também é a gente dar uma arrombadinha, né? Vamos dizer assim, uma alargada aqui. Isso vai facilitar muito a vida na hora da gente colocar o arame. Apesar do arame ser correspondente, e é bom ele ficar bem justo, às vezes atrapalha um pouco na hora da gente fixar. Agora a gente coloca um pouquinho de cola, na verdade você vai colocar bastante cola. E aí a gente dá uma pressãozinha para fixar. Você pode até afastar um pouco a perna. Coloca ela lá, fixa. E aí coloca a outra e dá uma
pressãozinha também para fixar. E você ainda pode colocar mais um pouco de cola aqui, ó. Beleza? Para não escapar nem ferrando. A gente não vai gastar muita massa aqui, então isso aqui vai estar firme o suficiente, porque ela vai estar bem leve. Então, para quem está pensando, nossa, mas vai cair a escultura, eu preciso de um terceiro ponto aqui no meio, outra coisa. Não se preocupa, galera, isso não vai acontecer porque é uma escultura muito leve e certamente ela não vai despencar sozinha. Ó, um bônus aí, só para saber, o martelo pode variar, mas vamos fazer o martelo sendo mais ou menos, o martelo dela é imenso, né? Sendo mais ou menos quase mais da metade dela, né? Eu vou até aqui, pego um pedacinho de arame, né? Dobro, e aqui eu vou fazer uma outra dobra, só para aproveitar o arame, a gente tem uma coisinha legal. Na verdade nem precisa ser feito dessa forma. Para servir de base nossa marreta. Então é isso, pessoal. Eu mostrei para vocês do zero como é que a gente faz o planejamento para construir o esqueleto da nossa escultura. Na próxima aula a gente já vai botar a mão na massa e começar a modelagem. E para a próxima aula já vai aprontando alguns materiais, eles vão estar aqui na descrição do vídeo, mas basicamente você vai precisar de 1 kg de massa, uma ferramenta chamada Lecron, que é uma ferramenta de protético, e algumas estecas. Elas são todas descritas aí na descrição do vídeo, beleza? Um grande abraço e comenta aqui se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa nova. Comenta o que você quer ver também nos próximos vídeos, beleza? Mais uma vez, um grande abraço e falou!